Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Luciano Matos, estou aqui com mais uma edição do Festival Move Música e Movimento. Hoje a gente dá seguimento às nossas oficinas. Hoje a gente recebe aqui Alê Siqueira, grande Alê Siqueira, produtor importantíssimo da música brasileira. Ele vai falar sobre produção musical, né, essa oficina voltada para produção musical. Lembrando que o festival segue amanhã com uma oficina com Iacosta Simões, às 19 horas. Ele vai falar sobre a produção de conteúdo musical durante a pandemia. E na quinta-feira tem Verônica Aquino, a advogada Verônica Aquino, também às 19 horas, que fala sobre música, direitos autorais e os desafios do digital. Alê Siqueira, natural de São Paulo, bacharel em composição e regência pelo NESP e técnico em áudio pelo IAV, Instituto de Áudio e Vídeo. Trabalhou com muita gente importante, muita gente interessante, Elza Soares, Tom Zé, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte, Margarete. Eu vou perder o fôlego de tanta gente, Paulina Viola, João Donato, Timbalada, Daniela Mercury, Mayra Andrada, Chico Buarque, Jorge Drexler, entre uma infinidade de outros artistas. Já ganhou a Grammy Latino algumas vezes, com Tribalistas, com Carlinhos Brown e com Omar Portuondo. Ganhou outros prêmios, né? Vários outros prêmios, inclusive o Prêmio da Música Brasileira com CD das Ganhadeiras de Itapuã, recentemente, 2015, né? E ele foi diretor musical da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e é curador do Festival Percpan desde 2014. Antes de Alê dar um alô para vocês, eu queria fazer uma pergunta logo para ele, para dar um início aí. Ele que trabalhou com tanta gente, assim, eu fico curioso para entender qual a diferença de trabalhar com tanta gente tão diferente. Claro que tem gente aí mais parecida, mas ele trabalhou aí com Chico Buarque, Timbalada, Daniela Mercury, João Donato, Carlinhos Brown, Elza Soares, sabe? Um monte de gente diferente. Como é atuar com tanta gente bacana e diferente? Alê, bem-vindo, boa tarde. Salve, Luciano. Prazer estar aqui. Salve, galera. Vai ser uma delícia esse bate-papo, um grande prazer. Vai ser divertido. E você já começa logo com essa galinha pulando aí, né? Né? Pergunta difícil essa aí, viu? Né? Como fala aí na Bahia, quem souber morre. A resposta. Rapaz, eu vou citar Nailor Proveta, o mestre Proveta, né? Saxofonista, clarinetista. Uma vez gravando comigo, ele fala que ele costuma habitar os planetas, assim, como se ele fosse um astronauta, assim. Então ele desce no planeta, né, Arnaldo Antunes, aí ele vai e desce no planeta Elza Soares, aí planeta Timbalada, porque cada poética, né, de cada um desses artistas é super diferente. E eu tenho esse grande barato de tentar realizar os anseios estéticos de cada um desses artistas, mais do que colocar uma onda minha. Eu não sou um cara muito autoral, né? Isso é uma questão de personalidade. Eu conheço, né, vários colegas, eu tenho vários colegas produtores que são mais autorais, que são artistas, inclusive, que têm trabalhos. Eu não tenho um trabalho meu, né? A minha grande viagem é tentar habitar o planeta daquele determinado artista e tentar entender quais são os anseios que ele tem, né? E qual o perfil estético, poético e às vezes até psicológico, né, do artista. E tento ajudar, colaborar da melhor maneira possível. Essa é a minha grande viagem. E eu fico bem feliz quando eu tenho um feedback do próprio artista, assim, me reconheço no disco, fiquei super satisfeito, era isso mesmo que eu queria. Então, é isso que eu busco. E em sendo assim, fica um pouco mais fácil, né? Mesmo eu tendo essa cabeça de liquidificador aí que mistura Timbalada com Pierre Boulez, né? Enfim, às vezes artistas aparentemente diametralmente opostos, vamos dizer assim, né, no sentido estético, eu adoro esses desafios, né, até porque eu não tenho preconceito nenhum com nenhum tipo de música. Eu tive a oportunidade de ser aluno do Kohreuter, que inclusive deu aula na Bahia, né, e durante uma época, e depois ele deu aula em São Paulo, e ele tinha uma onda de falar, era incrível, porque ele não tinha preconceito absolutamente nenhum, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci, um dos professores mais brilhantes que eu conheci, e ele tinha uma onda de falar que da funcionalidade da música. Então, é aquilo que o Arnaldo Antunes tem no disco Silêncio, música para ouvir, música para o trabalho, música para namorar, música para você ficar quieto na sala de concerto e apreciar, a música do carnaval, que é para sair do chão. Você não vai tocar Mozart no trio elétrico, você pode até fazer um arranjo, mas tem que, né, ser para cima, porque senão...
E então tem essa questão da funcionalidade, né, das músicas no plural, né, dos gêneros musicais. Isso é muito libertador. Você não fica com aquela onda, não, isso aqui é música ruim, isso aqui é música boa, né? Tem música que se presta mais ao entretenimento, tem música que é mais, que convida mais à reflexão. E aí, por conta dessas coisas todas que eu tô falando, eu adoro atacar em todas, né? Que nem eu falei, de Timbalada a Tom Zé, de Wisnik a Tribalistas, e eu adoro tudo, né? Massa. Aí eu vou fazer outra provocação, então. Você sente... Existe uma... Você gosta de tudo isso, mas o que é mais desafiador aí? Porque existe, imagino, o artista que já vem mais pronto, o artista que espera mais de você, o artista que conta muito mais com a mão ali, né, do produtor, com a cabeça do produtor, com o trabalho dele, e como é que isso funciona, né? E até aproveitar você apresentar um pouco como é esse trabalho do produtor, né, em sua visão, né? Porque eu acho que até tem visões diferentes. Sim. Ainda usando a metáfora do Proveta aí de habitar os planetas, o maior desafio é quando é um planeta que você nunca habitou. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer um disco da Mayra Andrade, que é uma cabo-verdiana, que na época ela morava na França, hoje ela mora aqui em Portugal. Eu não conhecia nada de música cabo-verdiana. Falei, até ela me chamou, não era assim, vou chamar um produtor que conhece de música cabo-verdiana, e tampouco porque era um brasileiro. Ela gostava de alguns discos que eu tinha produzido e chamou o produtor, né? Independente de eu ser alemão, tailandês. E ela não queria fazer um disco tradicional de música cabo-verdiana, mas ao mesmo tempo eram músicas de gêneros batuco, funaná, bandeira, morna, coladeira, né? Hoje eu conheço um pouquinho, mas na época eu não conhecia nada. Isso 2008, se eu não me engano. E aí é mais difícil. E aí entra uma questão toda de metodologia de produção, porque eu quebrei a cabeça como é que eu ia conseguir trabalhar com gêneros musicais de um país que eu não conhecia, e a artista ficar contente, ficar satisfeita. Então aí você começa a quebrar a cabeça metodologicamente como é que você resolve. Aí, por exemplo, eu pedi para ela estrategicamente chamar um músico. Eu perguntei, você conhece um músico no Cabo Verde que seja um multi-instrumentista, que pode estar junto com a gente fazer uma pré-produção antes de ser valendo, para experimentar, eu entender um pouco o que é uma morna, o que é um batuco, funaná, coladeira, tal, bandeira. Ela pensou, falou, não, tem, o Kim Alves. E foi estratégico, foi fundamental ter o Kim, porque é um cabo-verdiano que conhece profundamente, né? E aí ele ajudou a gente para não fazer besteira, né? Não cometer nenhuma heresia, embora não seja um disco tradicional, né, de música cabo-verdiana. Mas aí são os trabalhos mais desafiadores. A primeira vez que eu fui gravar, que eu gravei a Timbalada com o Carlinhos, por exemplo, eu não conhecia nada. Embora seja um mega apaixonado pelas claves e pelos ritmos todos afro-brasileiros, afro-baianos, na época eu conhecia muito pouco, porque isso eu estou falando de 2001, faz 20 anos. Né, de 20 anos para cá, eu fui aluno de um bocado de gente massa aí da Bahia, né? Letieres Leite, que para mim é um mestrão na minha vida, tal, mas em 2000 eu não sabia nada, então aí é mais difícil, sabe? Independente das questões de ser o artista X ou Y, né? Ou mais famoso ou menos famoso, quando eu não sei nada do que vai acontecer, aí é mais desafiador, sabe? E aí, bom, pegando o gancho que você falou sobre o escopo, né, do produtor musical, né? Eu gosto de dizer, isso não é piada, aconteceu mesmo, de verdade. Uma tia minha falou assim, você não arruma o meu rádio? Mas tia Maria, o rádio? Eu falei, você não trabalha com isso? Quer dizer, tem gente que não faz a menor ideia do que é ser produtor musical, né? Eu falei, não, tia, eu não conserto, até gostaria de saber um pouquinho de eletrônica aí, sei lá, mas eu não conserto rádio, meu negócio é outra coisa. Aí começa a explicar o que é o escopo de trabalho do produtor musical. Eu acho que a galera que está aqui com a gente, muitos são músicos, artistas, né, sabem bastante, mas ao mesmo tempo, isso é muito particular, e o que é uma coisa fascinante na nossa profissão, porque não tem uma cartilha. Tem produtores que são excelentes arregimentadores, tem produtores que são excelentes arranjadores, mas não sabem da parte técnica. Tem produtores que são técnicos que migram, né, da técnica para a produção. Então tem perfis distintos. E às vezes o artista escolhe justamente por causa daquele perfil. Então não tem só aquele jeito de trabalhar. Então o meu escopo de trabalho, de uma maneira geral, a maneira com a qual eu gosto de trabalhar, é mais ou menos a seguinte: a primeira coisa de tudo que eu acho uma maravilha é conceituar o projeto.
pode ser um single, mas acho que tem que ter conceito, tem que conversar, ver o que o artista quer, né? Aquilo que eu falei, os anseios do artista, o que ele está querendo dizer, né? Às vezes o artista fala, poxa, nessa época da pandemia agora, eu preciso me colocar, eu estou precisando muito. Então, assim, isso começa a virar um conceito. Ah, massa, mas é o quê? É uma coisa mais de uma orientação social, política, eu preciso, né? Enfim, me posicionar. Então, aí começa, mesmo que seja um single, né? Então, beleza. Parte dessa conceituação do projeto, né? Aí a gente começa a pensar, sendo um single, sendo um EP de 6 músicas, sendo um álbum duplo, como a gente fez o Batalá, né? Que é um disco com muitas músicas, e em vinil saiu um vinil duplo, né? Então, independente da quantidade de músicas, conceituar para mim é um recurso que me ajuda, né? Não sei se todo mundo trabalha dessa maneira, mas me ajuda porque eu sempre tenho aquele subtexto do que é o conceito, o que o artista está querendo passar com esse disco, né? E aí, uma vez conceituado o projeto, em conjunto com o artista, às vezes em conjunto com o empresário ou com a gravadora, a gente troca muita ideia. Aí eu gosto de passar para uma segunda parte, que eu falo que é a parte mais deliciosa do processo, que é a escolha do repertório, porque eu gosto de ouvir música. A parte mais gostosa é essa. Então, me mande música. Nossa, mas eu tenho 50 músicas. Eu falo, que ótimo, me mande as 50, vamos ouvir as 50. E aí eu vou separando num balaio digital aqui, assim, as que eu acho que tem mais a ver, as que, quem sabe, não expressem tanto o que a gente conversou sobre o conceito, porque às vezes a música é boa, mas ela não tem a ver com o conceito. Tem um artista com o qual eu trabalho desde os anos 90, que teve música que a gente deixou de gravar nos anos 90 para gravar agora no ano passado. A mesma música, mas ela não coube em outros discos, né? Por causa dessa conversa prévia. Então, o repertório ele tem que traduzir o que foi conversado antes, né? E isso, para mim, é fundamental. O Mário Caldato me falou uma vez que disco bom é disco com repertório bom. Né? O resto é só não estragar, que aí fica tudo certo. Né? E ele tem razão, né? Os discos que a gente mais gosta, se a gente pensar, não é só porque foi ultra bem gravado, não sei o quê. Isso é importante também, né? Não é desdenhando, mas a gente adora discos com canções boas, ou disco instrumental, não é só canção, né? Pode ser instrumental com ótimos temas, ótimas músicas. Então, a escolha do repertório eu acho, além de muito gostosa, acho fundamental. E aí... Pode dizer. Esse trabalho aí tem um pouco de direção artística também, não é isso? E aí, aproveitando essa coisa, eu sinto falta que... Eu percebo que muito artista, às vezes, abre mão de ter um diretor ou um produtor que ajude justamente nisso aí, de falar, seja no disco, seja no show, essa música aqui não se encaixa tanto com o que você está apresentando agora, né? Queria que você falasse um pouco disso e esse... São interseções, né? Porque essa é outro barato legal também da nossa profissão, porque é como se tivesse interseções da parte mais técnica ou da parte mais curatorial ou de direção. Eu adoro trabalhar com diretores que são mais diretores mesmo, estéticos, artísticos. Por exemplo, o Wisnik é um grande parceiro. E o Wisnik, ele não tem muito essa viagem com produção, não é muito a dele, não vem assim querer dividir uma produção comigo. Ele está muito num lugar realmente do pensar, né, esteticamente o trabalho. Então, por exemplo, o do Coxete ao Pescoço, da Elza, eu produzi, mas o Zé foi o diretor artístico. Isso fez toda a diferença. Do pensar, né, aquele... E que vai ao encontro do que a gente estava falando, de conceituar o projeto, da escolha do repertório, bem como você disse, né? E só que isso tem uma interseção com a produção, se o produtor tiver esse perfil, né, de querer ajudar nessa conceituação. Então, às vezes eu acho que tem gente que acha um pouco equivocado esse paralelo, mas eu acho massa, que o produtor musical, ele é um pouco diretor de cinema. Um pouco, porque o diretor de cinema, ele é muito autoral. Muito autoral. Então, às vezes, o diretor de cinema é igual o artista, não igual o produtor. Mas, em certos casos, se você está trabalhando muito como um diretor artístico e é um produtor que é muito autoral, parece mesmo bastante o diretor de cinema, né? Então, e cada vez mais esse escopo de trabalho, ele se embaralha e se intersecciona, né? Antigamente, você tinha muito definido o A&R, que era o artista, e o repertório, que era um cara da gravadora, contratado da gravadora, representante da gravadora, e que era um cara que ajudava nessa parte mais conceitual. Hoje em dia está muito misturado, né? Mas você tem razão, é muito gostoso quando a gente tem um trabalho de direção
artística, eu adoro, né? Eu sou muito do fazer, né? Embora eu adore essa questão toda do pensar, mas tem o sinônimo de produtor aqui na França é réalisateur, que eu acho maravilhoso, que é realizador, né? Eu sou muito o cara realizador, mão na massa, sabe? Né? De já pegar logo o microfone, posicionar e discutir arranjo, enfim, harmonia, né? Pegar a guitarra e já sair pensando nos voicings, né? Nos chord melodies, enfim, de mão na massa mesmo, assim, né? Mas é gostoso. Quanto maior o time, eu prefiro, sabe? Então eu acho massa quando tem esse diretor, né? Eu estava te falando em off antes da gente começar, né? Que eu acredito muito na força do trabalho coletivo. Muito. E mesmo que a gente está nessa loucura agora da pandemia, isso não anula, né? Porque, ó, estamos aqui, né? Eu estou em Portugal, você está na Bahia e a galera está por aí ouvindo a gente e tal. A gente tem esse lado hoje tecnológico, né? Imagina lá na época da gripe espanhola, não tinha como, né? Aí, enfim, hoje em dia a gente tem pelo menos essa possibilidade, mesmo que à distância, de continuar compartilhando, colaborando, né? O trabalho colaborativo é muito, muito forte para mim, assim, né? Mas, enfim, depois da nossa escolha de repertório, junto com o nosso diretor artístico e o A&R e o músico, o artista, aí vem para mim a parte da regimentação, né? Que não é arranjo, a regimentação é a escalação do time. Né? E o time é o quê? Não são só os músicos. A equipe técnica, escolher o engenheiro da gravação, o estúdio da gravação, né? Onde vai ser gravado. Se vai ter arranjador, qual arranjador ou quais arranjadores, porque às vezes você pode ter um arranjador de metais, um outro de cordas, enfim, você pode escolher arranjadores específicos, né? Isso vai dando uma cara para o disco, né? A regimentação também é muito importante, né? Para de novo pensando naquela história da conceituação, o que quer ser dito, né? O que a gente quer dizer com esse disco, tal. E a produção executiva, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, é fundamental. Né? Eu sou um cara sortudo de sempre ter assim produtores executivos eficientes que trabalham comigo, porque eu sou péssimo com produção executiva, né? Que é um outro escopo de trabalho complementar e fundamental, que é agendar o músico, contratar o músico, negociar orçamento, fazer planilha de orçamento, porque não adianta também muito conceito e aí estourar o budget, né? Tem o problema de over budget, né? Ou marcar, né, 2 músicos no mesmo dia, na mesma hora, né? Isso é bateção de cabeça de produção executiva, né? E às vezes tem o corre que, rapaz, quebrou uma corda, tem que providenciar a corda da guitarra. É um trabalho importantíssimo da produção executiva. Então, a regimentação passa por tudo isso, né? A escolha do músico certo, porque às vezes o músico é genial, mas não tem nada a ver com aquele disco, né? Então, ver o músico que vai se enquadrar melhor naquela situação. Às vezes também você está fazendo um disco de banda, nem tem essa regimentação. No máximo uma participação especial, né? Quando eu produzi o disco do 5 a Seco, salvo algum engano, pensando de memória, que acho que não teve ninguém, foi o 5 a Seco. Acho que não teve nenhuma participação nesse disco. E foi isso, então pula a parte da regimentação com relação aos músicos, porque era a banda, 5 a Seco, né? Mas tem a parte técnica, como eu falei, enfim, a produção executiva, tem tudo isso que também é muito importante, né? Não adianta nada a gente ser o técnico da seleção brasileira com os melhores jogadores do mundo e ser lá o Dunga, né? Enfim, não vai ganhar a Copa do Mundo. Então não adianta só ter os melhores, né? É difícil, é um trabalho difícil esse da regimentação, né? Arthur Lindsay, eu acho que é um produtor que é genial na regimentação. Ele escolhe músicos e técnicos de um jeito que faz toda a diferença. Quincy Jones, falando na América, por exemplo, Quincy Jones, nossa, ele fez umas misturas muito loucas, né? E George Martin, na época dos Beatles, umas misturas muito diferentes que inclusive mudaram a história da música pop, né? Esse lance de misturar instrumentos orquestrais com o Brit Rock, né? Com a onda dos Beatles e tal. Isso também é um trabalho muito criativo, né? Eu acho que é importantíssimo também essa parte da regimentação. Pô, aí assim, pode dizer. Tem que interromper de vez em quando, porque vem claro. Né? Eu fico pensando que tem os produtores que, como você, que essa coisa de montar um time e tal, mas tem os produtores que metem mais o dedo e tem aquele produtor que nem toca, né? Que é muito no feeling, né? Ele nem tem a experiência técnica, tanto de equipamento quanto de tocar instrumento, né? E eu queria que você pincelasse um pouquinho essas diferenças, assim, como é que você encaixa cada um. Assim.
No modelo clássico, o produtor não era propriamente o arranjador, embora tenha, né, esses exemplos que são exceção à regra, né, como o Quincy Jones, como o Lincoln Olivetti no Brasil, né, como o Liminha, mega músico e produtor, mas são meio que exceções. Estou falando assim da galera da geração anterior, tal, né, o próprio George Martin, assim, são exceções, né? Mas de uma maneira geral, você tinha o técnico, inclusive antigamente era o técnico do jaleco branco, o cara era um cientista mesmo, né? O negócio ali, né? Aquele inglês lá do Abbey Road que era o cara do jaleco mesmo, né? Enfim, o cara era um físico, né? Era rocket science, né? Assim, os caras meio da NASA, assim. E aí o produtor, e os arranjadores, os músicos. Só que existe uma tendência nos últimos. Faz tempo isso, sei lá, nos últimos 20 anos, da galera começar a misturar um pouco as coisas, por vários motivos. Eu costumo dizer que o motivo principal foi que, com o barateamento do equipamento, até falei isso esses dias, né, na outra live que a gente fez, com o barateamento do equipamento, a galera começou a democratizar a produção, né, porque antigamente também era isso, você tinha que ir para um estúdio caríssimo, você tinha que dar sorte de ser contratado por uma major, ou você assinava com a Sony Music, ou com a BMG, ou EMI, o Polygram, ou as antigas RGE, RCA, ou você não existia. Né? Era muito raro você ter um selo independente, tipo o Baratos Afins, que tinha em São Paulo, né? Enfim. Ou Cornélio Pires, pouca gente sabe dessa história. O Cornélio Pires, no interior de São Paulo, foi um cara da música independente décadas antes do indie, né? Fazendo música caipira no interior de São Paulo. O cara é uma figura, assim, a história dele é incrível. Ele foi um dos primeiros da cena independente, assim, que era esse lance de gravar música caipira mesmo, de raiz no interior, tal, assim. Mas não existia esse cenário, né? São exceções. E aí, com o passar dos anos, com essa possibilidade do barateamento do equipamento, eu montei o meu estúdiozinho, meu colega montou o estúdiozinho. Isso, eu montei o meu primeiro estúdio em 92, faz tempo isso. Então, assim, dos anos 90 para cá, né, uns 20 e muitos anos aí, começou a rolar essa possibilidade, né? Você ter um microfone legal, uma plaquinha, no começo o som não era legal, mas pelo menos dava para trabalhar, e agora, né, com o passar desses anos todos, você consegue gravar direito. Então, haja vista aí, Billie Eilish com o Finneas, lá o irmão dela, os caras gravando no quarto e fazendo história, né, assim, né, ganhando um monte de Grammy aí, não sei o que. Jacob Collier, mesma coisa, né? O In My Room, o disco do Jacob Collier, ele gravou em casa, lá, sozinho e tal. E então existe toda uma geração nova, né? Ou não tão nova, assim, quer dizer, da minha geração, que já é velha, para a molecada de hoje, rolou muito essa transição. Então, eu até sugiro para quem está chegando hoje na onda da produção, de tentar conhecer minimamente os códigos básicos musicais. O cara não precisa ser músico, é legal que seja músico, eu acho, sei lá, estudar música é legal, mas pelo menos ter uma leitura mínima de partitura, saber um pouquinho de divisão, de harmonia, isso facilita. E é o perfil do produtor hoje em dia, é muito esse, sabe? E ao mesmo tempo, saber o básico. Tem cursos maravilhosos aí no Brasil, ou online, de áudio, pelo menos o áudio básico. Porque também aí você consegue trocar uma ideia com o engenheiro sobre captação, né? Os tipos de polar pattern do microfone. Você vai gravar em omni, figure eight, cardioide, hipercardioide. Você vai gravar estéreo, vai fazer XY, vai fazer captação espaçada, Bloomline, midside. Pelo menos conversar com o músico. Será que a gente não faz o MS nessa bateria aqui, faz um midside e tal? Ou se o técnico te perguntar, você não ficar com aquela cara de paisagem e falar, pô, sei lá. Então, é o perfil muito da galerinha hoje em dia, né? Estudar áudio, estudar música e estudar a parte executiva também, cada vez mais, né? Acho que a última novidade de todas essas aí que eu falei é essa parte agora do marketing digital e de conseguir fazer você mesmo subir para as plataformas digitais e você ter o seu próprio management, né? O próprio músico consegue fazer a gestão da sua carreira, tal. E portanto, eu acho que é importante para toda a galera dessa nova geração tentar minimamente conhecer dessas coisas todas, sabe? Saquei. Você estava falando da regimentação, isso aí é para o próximo passo, eu te interrompi.
Assim, aí, bom, metodologia de produção. Como é que eu vou gravar esse negócio, né? Depois que conceituou, escolheu o repertório, a parte mais deliciosa, escolheu os músicos maravilhosos, porque é um disco que tem dinheiro. Né? Porque tem disco que é difícil, né? Falar, pô, velho, tem que fazer... E às vezes é massa. Eu vou dar um exemplo. Em 2006, eu fiz um disco em Cuba com a Yusa, que é multi-instrumentista, e ela bancou tudo do bolso, e cubano, muito problema de grana. E foi massa porque, assim, 90% do disco ela tocou sozinha. Virou um conceito, né? Tem amigos que também participaram, mas são poucos. Então, às vezes, também por uma questão orçamentária, né? E ela, multi-instrumentista, ela conseguiu um orçamento bem tranquilo no estúdio do Pablo Milanês, né? O PM, que é o nome do estúdio. E aí fizemos um pouquinho no estúdio do Pablo Milanês, tal. Acho que ela era amiga do Pablo Milanês, tal. Então, viabilizou. Então, não é porque também tem um budget muito limitado que o disco não pode ser massa. Eu acho muito bonito o disco, né, esse disco da Yusa, né? A Yusa que tocou com Lenine, né, com o saudoso finado Ramiro Mussoto. Eles fizeram um trio chamado, num disco chamado Incité, do Lenine, que é o Lenine e o Ramirão, né, saudades imensas do Ramiro, e a Yusa, né, enfim, ela é uma grande musicista. Então não necessariamente a gente precisa ter esse orçamento todo, não. Dito tudo isso, metodologia, beleza, como é que nós vamos fazer? Tem ensaio disco? Não tem ensaio disco? Né, vamos fazer ao vivão, wild, assim, vamos a galera pro estúdio e usar o estúdio como um laboratório de criação, né? Jimi Hendrix fez isso tanto, sei lá, a galera, os psicodélicos todos, né? Pink Floyd, Yes, Genesis, os próprios Beatles, né? Usavam o estúdio como um ateliê de criação, um laboratório de criação, sem ensaios prévios, sem pré-produção. Então, assim, discutir com o artista e ter essa sensibilidade de sacar qual método tem mais a ver com tudo que foi conversado antes, né? Se tem arranjo, se não tem arranjo, se vamos fazer coletivamente, que às vezes é muito massa também, né? Você só ter uma cifra, mais ou menos pensar um caminho harmônico e coletivamente desenvolver com a galera live, né? Teve um disco que eu fiz da Omara Portuondo em 2003, se eu não me engano, que foi muito assim, né, dos cubanos, porque esse disco foi gravado em Cuba também, dos cubanos chegarem para gravar e a gente discutir na hora, estúdio gigantesco daqueles, né, old school, né, chama Egren o estúdio, aquele mesmo estúdio que aparece no filme, no Buena Vista Social Club e tal, um estúdio enorme. É gostoso também, porque aí o músico interage bastante e tal, então saber se vai ter um arranjo pré-determinado ou não, ensaio ou não, uma coisa mais livre, isso também é fundamental no disco, muda tudo, né? Quando você tem uma coisa mais formatada de um arranjo, se está ensaiado, então, mas não é que tem coisa melhor ou pior, não, é saber o que é melhor para aquele disco, né? Não, esse disco vai ser massa, ter um arranjador, ensaiar antes, chegar no estúdio com tudo bonitinho e registrar o melhor take possível, né? E aí, então, quer dizer, escolher esse método. Como eu falei do disco da Mayra, foi uma escolha de um método, né? Fazer uma pré antes, com um cabo-verdiano que sabia muito de música cabo-verdiana, num estúdio pequenininho, nem foi num estúdio grande, depois a gente foi para um estúdio grande lá em Paris, mas no começo foi num home estúdiozinho e tal, também por causa de orçamento e tal. Então decidi tudo isso, e também em conjunto, como eu falei, com a produção executiva, né? Tem dinheiro para isso, não tem e tal, e discutindo, né? E respeitando o orçamento também, não dá pra gente enlouquecer e não ter orçamento para as loucuras, né? E é isso, a parte da metodologia da produção é bem importante, e também tem tantas, né, possibilidades de metodologia. Cada disco a gente inventa uma. Eu acho massa isso também, sabe? Cada disco a gente pensa, bom, dessa vez acho que vamos testar assim, assado e tal, e experimentar, né? Isso que você está falando me lembrou, desculpa te interromper. Imagina. Eu estava lendo um livro e também vendo alguns artistas, principalmente alguma galera de rock, Foo Fighters, por exemplo, né, que tem optado por gravar, o Jack White também, né, gravar no modo antigo, direto da fita. E aí eu estava lendo um livro de uns caras dizendo assim que o bom disso é que quando você bota tudo no Pro Tools, o cara vai gravar aquele solo 500 vezes até achar o que é que ele acha ideal. E às vezes o ideal está ali da primeira que ele larga, que é a coisa mais autêntica e forte, né? Aí eu queria ver sua opinião dessa
não é bem uma disputa, né? Mas eu acho que para quem tem possibilidades acaba sendo um dilema, né? O que optar? Vou gravar com poucos takes, o mínimo possível, e vai ser mais cru, de acordo com o que vem, ou fazer 1000 vezes é melhor, ou varia? Como é que você vê isso? Teve uma entrevista que eu li do Jack Johnson, e o jornalista, não, você gravou esse disco numa máquina de 2 polegadas, né, o tape de 2 polegadas que tem 24 canais por causa do som. Ele falou, não, é porque só tem 24 canais, então não tinha desculpa. Achei engraçado, embora também dá pra fazer ping-pong, dá pra fazer redução de canal, né, mas eu achei engraçado ele falar, porque dá, né, você tem 24, mas tem um monte de truque que dá pra fazer aí, né, e assim como você tem esse monte de truques agora da era digital, na época do analógico, nossa, tinha um monte de truque. Eu peguei essa transição, eu gravei muito em 2 polegadas. Aí na Bahia, eu gravei muito no estúdio do Brown, que tinha Studer, né? Tinha 2 máquinas de 2 polegadas sincronizadas. No Rio de Janeiro, eu gravei bastante na Biscoito Fino, lá no disco da Leila Pinheiro, que eu produzi em 2004, que a gente gravou todo em analógico, em 2 polegadas. Sei lá, eu peguei bastante. Eu já tive máquina também, enfim. Eu peguei bem essa transição dos anos 90, né? Do começo do digital, tal. O meu primeiro Pro Tools tinha só 4 canais, né? E é isso mesmo, depois que virou, chamava Sound Tools. E dito tudo isso, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode ter preconceito com as ferramentas. O que a gente tem que ter consciência é que a tecnologia tem que estar a serviço das estéticas. Todas, no plural mesmo. Então, vou dar um exemplo. Quando eu fui gravar pela primeira vez no estúdio do Carlinhos, que tinha 2 polegadas, foi um disco do Arnaldo Antunes, chamado Paradeiro. O Arnaldo já trabalhava comigo em São Paulo nos anos 90 e começo dos anos 2000. Ele me convidou para coproduzir esse disco com o Carlinhos. Eu não conhecia o Carlinhos, foi a primeira vez que eu fui gravar na Bahia. E aí me falaram, eu conversei na época com o Duda, que era o técnico do estúdio. Ele aconselhou eu levar o meu Pro Tools, e lá tinha as 2 máquinas que eu falei, né, com a mesa Altari, grandalhona, tudo tal. E aí o Duda me aconselhou, olha, se você quiser alguma coisa em Pro Tools, traga o seu, tal. Aí eu levei meu Pro Tools, né? E a gente gravou tudo em 2 polegadas. Mas, como o Arnaldo tem muito um pensamento não linear, esteticamente falando, ele adora um pensamento não linear, que hoje está super estabelecido, né? A molecada toda tem um pensamento não linear, né? E a fita é linear, por mais que tenha as mandracarias todas, né? O Glenn Gould, que é um dos maiores pianistas da história aí, ele editava pra caramba na fita, né? Enfim, tem um monte de recurso dessa época também. Mas aí foi muito interessante poder, depois de gravado em 2 polegadas, usar os recursos também das edições não lineares do Pro Tools que eu levei. E o Carlinhos também tem um pensamento muito não linear também, sabe? De montagens e bricolagens e enfim, que é um pensamento muito da música também eletrônica, né? Hoje a galera toda faz muito isso também, do sample e coisa e tal. E o Carlinhos foi percebendo que era muito massa o processo todo linear e analógico de gravação, que ele sempre teve ali no estúdio dele, no Ilha dos Sapos, mas que existia uma infinidade de recursos tecnológicos no Pro Tools de criação, né? Então, e nada contra também a edição corretiva, mas é muito mais divertido quando é um trabalho criativo, que você está usando uma ferramenta sem preconceito e tal. E aí o Carlinhos se reconheceu naquilo e falou, rapaz, esse negócio nasceu para a percussão da Bahia. Esse Pro Tools aí nasceu, esses plugins, aí esse negócio nasceu para percussão. Ele se reconheceu naquilo, porque realmente, né, até aí uma interseção, né, do pensar do Arnaldo com o pensar do Carlinhos. Eles têm linguagens não lineares nos trabalhos deles. Eu cansei de fazer coisas com o Carlinhos que não eram uma coisa mais do entretenimento, tal, que eram coisas mais comportadas, vamos dizer. A gente já fez muita loucura, assim. O Carlinhos tem uma cabeça muito aberta, sabe, para experimentação, né, trilhas que a gente fez para o Balé do Castro Alves, que era muito mais de experimentações, e ele entendeu que aquilo não era só para corrigir ali um negócio, tal, né, e sim uma ferramenta de criação. Então eu não tenho preconceito nenhum com nada, sabe? Acho que vai assim de você sentir se é um disco que é para ser mais tocado, né? Eu em dezembro do ano passado, novembro, dezembro, se eu não me engano, eu produzi o disco novo da Laide Costa, que foi um disco eminentemente tocado,
com a banda no estúdio, aí com a direção artística do Wisnik, que eu falei agora, que foi uma delícia, porque o Zé, além de compositor do disco, ele também foi diretor musical do disco. Então, um disco todo gravado no Pro Tools, mas ao mesmo tempo a gente decidiu que seria muito legal, com as vozes, inclusive, tudo valendo, assim. Teve muito pouquinho a cobertura. Uma outra cobertura foi até por uma questão até do Covid, da pandemia, de mandar para o Jaquim Morelenbaum fazer os cellos no estúdio dele, o Gessé Sadoc fazer Flugel no estúdio dele e tal. Até mais por conta disso, porque a gente conseguiu juntar uma galera com isolamento, no estúdio grande, super respeitando, né, até porque a Laíde está com 85 anos de idade, então foi toda uma logística de produção executiva que foi super bem feita, assim, com todo o cuidado, mas foi um disco, cada um no seu sound booth, né, que é um estúdio com vários compartimentos, tudo super isolado, mas um disco tocado sem clique, ao vivaço, mas gravado no Pro Tools. E aí depois eu editei algumas coisas, escolhi entre takes, mas a gente optou por isso, que fosse um disco gravado dessa maneira. Mas eu amo de paixão fazer disco com DJ programado, loop, sample, e aí eu meto a mão aqui, né, nos teclados, e eu acho uma delícia também, sabe? São linguagens diferentes, né? A gente acha que é linguagem de hoje, nada, né? Na música concreta dos anos 40, na França, Pierre Schaeffer já fazia isso, que era um cara que era sonoplasta de uma rádio, que eu não sei se era na Rádio France, mas era uma rádio lá na França, que o cara pensou, bicho, sonoplastia nada, se eu organizar esses sons de uma maneira a criar um discurso musical, isso é música. Isso, ó, abriu a cabeça da galera nos anos 40, que música não é harmonia, não é ritmo. Ó, tá passando um carro aí, desculpa aí, hein? Barulheira. Pode ser música também. Então, música não é harmonia, não é ritmo, não é melodia. Música é a organização dos materiais sonoros. Ó, isso, abriu a cabeça e abriu o caminho para essa molecada que tá hoje, que faz o quê? Organiza os sons. Você mesmo, Luciano, a galera, você tá ligado do que eu tô falando, a organização dos sons, independente da harmonia, da melodia e tal, né? Então, isso não é uma coisa de hoje. A música eletrônica não veio do Kraftwerk, veio lá do Stockhausen, de Colônia dos anos 50, né? São coisas que já estão até velhas, né? E então, essas pesquisas de linguagens são importantes mais do que qualquer aparato tecnológico. E a gente tem que saber que a tecnologia está aí para servir, né, essas pesquisas todas. Seja para fazer uma música mais ligeira, mais relax de entretenimento, mas que também a gente usa, né, edições e samples e corta daqui, reverte de lá e efeitos e não sei o que lá de uma maneira criativa. Ou seja, um trabalho de ultra vanguarda da música eletroacústica, né? Então, pra mim, velho, Melodyne, eu gosto de usar o Melodyne pra fazer arranjo, né? Eu fiz agora um montão de arranjo que eu mandei pro artista que tá estudando os arranjos, que aí vai gravar mesmo. Mas é um jeito que eu faço o arranjo, porque aí é a voz da pessoa com a letra, né? Então ajuda, mais do que eu mandar um MIDI só de teclado, né? E eu não canto, e o disco é todo em hebraico, aí que eu não canto mesmo. Então, a mão na roda, você já fazer os arranjos no Melodyne, né? E aí envia e a galera vai estudar, porque são vários músicos que vão cantar, um coro e tal. Então, o Melodyne dá pra fazer um monte de coisa, massa pra caramba, sabe? E afinar também, por que não? Eu vou te dizer, a afinação pra mim é 1/50 do que é uma interpretação. Tem tanta coisa que compõe a interpretação, né? A impostação, a articulação, a escolha do repertório, porque eu acho que intérprete bom é intérprete que também canta repertório massa, né? Elis Regina, Clara Nunes, Elza Soares, né? Omar Portuondo, Cesária Évora, né? Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, sei lá, né? Repertórios maravilhosos. Então, aí você ouve lá uma coisinha da Sarah Vaughan que tá meio semitonado para baixo, meu, sabe, isso, né, articulação, impostação, vibrato, tantas coisas que podem, né, compor uma interpretação vocal, isso sem falar de batera, de falar de baixo, guitarra e tal, são muitas coisas. Então a afinação é um negocinho ali no meio, por isso mesmo, paradoxalmente, que é você chegar e dar uma afinada numa nota, porque aquele take está mais articulado, a letra está muito bem dita, né, o artista está passando o que tem que passar, e o vibrato está maravilhoso, o portamento está ótimo, um montão de coisa, né? Então, beleza, escolha aquele take, se tem uma nota ali que está estranha, vai lá e afina, sabe?
Não tenho preconceito absolutamente nenhum. Perfeito. Tem uma pergunta já aqui, vou ler exatamente como ela veio. A lei grande mestre, Guilherme Chibruski aqui. Pensando que a música sempre tem como suporte o som, você acha que mirar no timbre é reducionista? O produtor precisa pensar na música em primeiro lugar? Eu acho que música é uma componente fundamental também, o timbre é um componente fundamental na música hoje em dia. Não hoje em dia, não. Anton Webern tinha um negócio que ele chamava de Klangfarbenmelodie, que era melodia de timbres. Isso é muito interessante, né? Tem uma galera toda de música eletrônica de vanguarda que pensa o timbre como uma coisa fundamental, assim como a melodia, a harmonia e a tal da organização dos materiais sonoros que eu falei e tal. A melodia de timbres também é uma coisa importante. Então eu acho que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado também com as timbragens. Não só do lado técnico falando, mas que o timbre é uma componente fundamental também na criação, eu acho. É que às vezes também fica uma coisa reducionista assim, a música é paupérrima, mas o som é legal. Aí eu acho chato também, é que nem, sei lá, um filme Água com Açúcar de Hollywood, mas a fotografia é foda. Putz, aí sei lá, eu prefiro um Fellini velho lá, entendeu? Né? Um Buñuel velho lá, mas que emociona e que te edifica, né? Acho que é importante quando a música edifica de alguma maneira. Como eu falei, mesmo que seja uma música de entretenimento, que ela te transforme de alguma maneira, mesmo sendo mero entretenimento, ou uma música um pouco mais cabeça, enfim, que te toca de alguma maneira e te transforma, né? Eu fui completamente transformado depois que eu passei uma tarde em cima de um trio elétrico da Timbalada, velho. Aquilo é uma catarse que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, entendeu? Quem fala mal não tá ligado, que é uma paulada na moleira, entendeu? Então tudo que te transforma e que te edifica, eu acho que é importante enquanto manifestação artística, né? E é isso. Então o timbre é uma componente, acho muito importante, não só do lado técnico, que o som tá bonitinho, não, né, mas zelar pelo timbre. Ontem eu tava falando com o Titão Oliveira, batera da Bahia, que ele me falou assim, cara, vamos fazer uns trabalhos juntos, mas aí você me manda as suas harmonias aí, o MIDI, e eu vou te propor aqui uns timbres. Olha que massa isso, né? Eu achei muito legal, porque aí ele vem com os timbres, né? Então, mas sem ser essa coisa reducionista, sabe? Sim. Você estava falando de metodologia de produção e ia aí para o próximo passo. Então, siga em frente. Sim. Perguntas, fique à vontade que a gente vai lendo aqui. Aí, bora para o campo, né? Vamos para o campo, que é o quê? A direção da gravação. Porque até agora a gente só falou, né? Só teoria. Ninguém gravou uma semicolcheia ainda, né? E aí vem a parte da direção da gravação, que pode ser em conjunto com o diretor artístico, pode ser em conjunto com o próprio artista. Eu acho muito massa o artista colaborar e a gente tá o tempo todo, né? Novamente, eu não tenho nada assim de positivo, sabe? É sempre naquela... Mas será? O que você acha? Você tem certeza? Né? Num processo mais de dar corda, assim, né? Do que eu falar verdades, né? Tantas vezes eu me surpreendo, né? Às vezes eu penso comigo mesmo, acho que isso não vai dar certo, mas vamos na onda do artista. E dá certo. Ainda bem que eu fui na onda do artista, porque às vezes a gente acha, não, porque tem 300 discos produzidos, eu sei o que eu tô falando. Às vezes a gente se surpreende, cara, né? Então tem que ter essa... de deixar rolar, né? Então, direção da gravação é uma coisa importantíssima, que tem todos esses aspectos que a gente começou a mais ou menos pincelar com relação à voz, mas com todos os instrumentos, afinação, né? Percussões e baterias, o lance de estar tight, de estar groovando, ou se é mais soltinho, se é mais a head, se é um pouco mais né, puxando o tempo, se é mais layback, se é mais slop, usando um monte de termo em inglês, mas é que essas coisas nasceram com esses nomes, né? Então a gente acaba usando, né, slop, essa coisa mais, né, The Roots, né, Questlove, D'Angelo, que é tocar meio nem aí com a hora do Brasil, sabe, assim, tipo meio marrento, né, vamos falar na Bahia, né, meio marrentinho, assim. Questlove tem esse negócio de tocar meio layback, meio marrentão, assim, e tal. Então é o que? É pra estar mais, chama pocketing, né, que é estar mais certinho no grid, ou não, vai ser mais layback, mais slop, não sei o quê. Isso falando do ritmo, né? Aí as afinações todas dos instrumentos, inclusive as afinações da percussão. Uma coisa que eu aprendi muito com o seu Carlinhos Brown, de novo, aprendi muito com o Carlinhos, né?
nos 15 anos que eu morei na Bahia. Não existe essa coisa também da nomenclatura clássica, da organologia clássica aí que a gente aprende nos livros quando a gente faz faculdade, dos instrumentos de percussão com altura definida e não definida. Ele fala, rapaz, qualquer coisa que eu bato aqui tem uma nota, quer ver? E ele acha a nota em tudo. Isso é fantástico, porque né, tem essa coisa, a altura definida é o vibrafone, é a marimba, é o xilofone, é o metalofone, é o glockenspiel, né, percussão, né, e não, né? Conga, eu gravei uma vez com o Angá, afinado, o Miguel Angá Dias também, que eu gravei com o Carlinhos que me apresentou o Angá, que faleceu há uns anos. Ele tocou 6 bocas de conga, tudo afinado, parecia um piano, velho. 6 bocas de conga, isso é coisa de cubano, hein? Não é mole tocar, né? Enfim, era um piano, afinadíssimo. Não existe tabla sem estar afinada. Um indiano que toca direito, né? Eu também já gravei com o Trulal Gurtu, que é um mestre da tabla indiana e tal, não tem negócio de não estar afinado, né? Então, levar tudo isso para a hora da direção e ter esse bom senso também assim, olha, eu estou fazendo um disco que é mais documental, de um terreiro de candomblé, que eu não vou ficar enchendo a paciência do Ogan de ficar afinando. Aí eu tenho que me colocar como um trabalho de documento. Mas no Batalá, por exemplo, que eu produzi com o Yuri Passos, né, que é lá do Gantuá, a gente optou por afinar os atabaques, né? E o GAN também, porque aí você vem com um monte de GAN, cada um numa afinação, né? E tem uns truques, né? O GAN também, dependendo se você colocar alguma coisinha dentro, tá? Ou uma fitinha, você consegue mudar um meio tonzinho pra cá, um meio tonzinho pra lá. Então a gente entrou numas de afinar os atabaques, mas eu cansei de gravar coisas mais documentais que eu não vou ficar entrando numas. Então tudo é bom senso, né? Deixar os atabaques como os ogãs afinaram e tá tudo certo, né? Também. E assim vamos na direção da gravação, saber na hora de parar, saber quando o primeiro take já foi maravilhoso, né? Nesse disco da Omara, esse tal aí de 2003, teve uma música que eu fui na noite anterior à gravação, eu fui lá no La Zorra y el Cuervo, não sei como é que fala isso em espanhol, era um boteco lá que tinha os caras gigando, e eu falei, nossa, os caras tocando muito. Aí terminou a gig dos caras, uma jam session lá. Eu fui convidar os caras, vocês não querem gravar no disco da Omar amanhã? Os caras, pô, no disco da Omar amanhã. Eu falei, vamos aí. Aí no dia seguinte tava a galera, ó, nem sabia a música, não sabia nada. A gente armou o set todo com o Jerry Boyce, que é um engenheiro inglês que inclusive trabalhou no Abbey Road, é um mega engenheiro bacana, que tava lá com a gente, né, em Cuba. E aí, rapaz, rolou no primeiro take. Foi um negócio muito mágico, cara, muito mágico. Só que aí o inglês, assim, bicho, primeiro take não, mais um, cara, como assim? Mas Jerry, esse take ficou sensacional, não, vamos mais um. Aí fizemos mais um, mais dois, mais 10. Acabou a luz do estúdio, a gente falou, não era pra gravar mesmo. E esse disco a gente gravou em 2 polegadas, ó, quem tá falando agora há pouco, né? A gente gravou em 2, o Jerry levou fitas de Londres pra lá, fitas novas, e levou todo um equipamento analógico sensacional. E foi gravado em 2 polegadas. E aí foi um take 2, 10, acabou a luz, eu falei pra ele, ó, tá vendo, ó? Era porque era aquele primeiro take lá, entendeu? Vamos embora, amanhã a gente volta pra outra música, né? E é o take, e é a música que eu mais gosto do disco, chama Tabu, a música, né? E é uma música, inclusive, que fala, né, de Oxum, Obatalá, Iemanjá, Xangô. O refrão fala de orixás, né? Muito por causa do mayombe, né? Que os espanhóis chamam de santeria, mas eles não gostam muito em Cuba de chamar de santeiro, né? Santeiro é meio pejorativo um pouco, então é o mayombe, né? O palomonte, palomayombe. E então tem muito a mesma cultura dos orixás. Enfim, ficou o primeiro take. Tem que ter um pouco esse discernimento. Se a boa, o take bom, o valente for o primeiro take, né? Tem que saber disso também. Ou vamos insistir, porque tem uma coisa curiosa que às vezes você vai numa curva, você chega num lugar e claramente você começa a sacar que vai caindo. Aí cabe ao produtor falar também, gente, já temos 3 takes atrás, foi sublime. Daqui pra frente, vocês vão ficar dando murro em ponta de faca. Já foi. Querem ouvir? Vamos ouvir aqui? Aquela história, né? Que não é se impor, né? Vamos ouvir? Aí o músico fala, você tem razão, cara, porque às vezes vai perdendo, né?
tá lá de fone de algema de ouvido, eu falo, né? Isso aqui é algema de ouvido, né? Que é chato pra caramba gravar com esse negócio aqui. E às vezes o músico entra né, nesse turbilhão obsessivo, compulsivo e perde esse distanciamento, que é importante também o produtor falar: velho, você arrasou 3 takes pra trás, você não quer dar uma ouvidinha? Não, que já foi. E aí eu me lembro da história do Queen, que insistiu para gravar 1 milhão de vezes aquele take e deu certo, nem pode acontecer, né? Ah, acontece. Não, sabe o que acontece? A gente joga fora a música e faz tudo de novo daqui uma semana. Isso acontece. Tem um livro do George Martin falando do Sgt. Peppers que ele fala isso. Teve alguma música lá do Sgt. Peppers, eu não lembro, que eu li esse livro faz 30 anos aí. Mas isso me marcou, esse livro marcou algumas coisas, assim, essa foi uma coisa que me marcou, além do respeito que o George Martin tinha com os caras, isso marcou profundamente. Ele fala com respeito no livro, né, dos Beatles, assim, o respeito que ele tinha com os músicos, né, então ele falou lá num capítulo, depois de um mês, o John Lennon quis jogar a música fora, a gente jogou fora e fez do zero de novo, que se dane, né. Isso, né, quando eu li o livro, 20 anos mais moleque, mais bobo, isso impactou, eu falei, nossa, pode isso? Né? Então, acontece às vezes você fazer 10 takes de voz numa música, aí vai em frente, quando tá no finalzinho do disco, às vezes a cantora fala, vamos voltar naquela música, eu acho que eu consigo cantar melhor, e faz de novo, tá tudo certo, é o tal do bom senso, né? Não é porque a ditadura do primeiro take é o mágico, não é assim, e também saber a hora de parar, né? E uma coisa que eu não gosto, que vai ao encontro quem tá falando, eu não gosto muito do negócio da pré-produção mal gravada, porque pra mim não existe pré-produção. Na prática, meu irmão, o que eu já vi acontecer de coisa da cantora querer deixar a voz guia, porque ela arrasou na voz guia, mas gravou de qualquer jeito, isso vira uma dor de cabeça. Cansei de ver, puxa, mas esse take tá maravilhoso, mas foi mal gravado. E a cantora falou, nossa, mas eu não vou cantar melhor do que isso. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, é tão simples, você, na pré-produção, assim, tá gravando, para mim tá valendo. Né? É uma coisa que eu falo sempre, assim, então, não existe pré-produção, tá produzindo. Depois, se quiser, você refaz, tudo bem, claro, não é que a voz guia tem que valer também, mas eu já vi muito constrangimento por causa disso, da guia tá pessimamente gravada, não precisava ter pessimamente gravado, na técnica, vazando nos monitores, não precisava disso, então é um truquezinho também, né, tá gravando, tá valendo, grava direitinho, é bacana, né, porque a gente nunca sabe quando vem a inspiração do músico, cara. E tem, dentro dessa coisa de opiniões, né, de várias pessoas no estúdio, produtor, empresário, músico, eu sempre tenho uma curiosidade, e aí acho que cada um tem sua experiência, de gravadora, né? Como é essa interferência? O que é que você conta, assim, não, a gravadora já meteu o dedo tanto que eu tive que mudar? Como foi essas suas experiências aí com gravadoras? E você trabalhou com artistas de vários tamanhos, né, de vários tipos, independente, com gravadora grande, pequena. Eu vou te dizer uma coisa que você vai falar, não é possível. Eu nunca tive um problema com gravadora enchendo as paciências. Nunca. Teve um disco da Mariane de Castro que o AIR curtiu trabalhar muito em conjunto, mas não foi nada impositivo. Ele adorava ouvir as músicas. É um rapaz muito massa do Rio de Janeiro, que na época ele era o A&R da... Poxa, o disco da Mari, acho que é BMG... Universal, acho que é Universal, eu não lembro. Foi um disco que a gente chamado Tabaroinha, que eu gravei aí na Costa do Sauípe. E o AIR, que nem tá mais na Universal, ele queria muito ajudar com o repertório. Lindo, velho, tudo certo. Mas daí se impor, assim, eu sempre tive muita sorte de nunca ter passado por isso. Teve uma situação no Infinito Particular da Marisa que o diretor na época esse disco, acho que é EMI, sugeriu da gente fazer uma versão mais extensa de uma música que trabalhou na época, acho que a música Até Parece, que virou o single do disco e tal, e ele sugeriu, mas de boa também, sabe, sugeriu, vocês não querem fazer uma versão, porque essa música ela é bem enxutinha e tal, e a gente achou que não, que o recado estava dado ali, e ele respeitou também. Então, se eu puxar pela memória, tem uma outra coisinha muito pontual, mas eu nunca sofri com isso não, nunca, sabe. E muito pelo contrário, eu sempre dei sorte ou do A&R ou do diretor da gravadora ser relax, ou ele simplesmente não querer nem saber de nada, porque muito, assim, 99,9% das vezes quem me convidou foi o artista. Marisa, Carlinhos, Arnaldo, Ana Carolina, a Mayra Andrade, que foi pela BMG
da França. Aí que eu fui conhecer o Henri Laurence, lá que é o A&R da BMG. E ele era uma gente boa, ele falava, não, aquele disco do Tom Zé que você fez é maravilhoso. Ele só falava do disco do Tom Zé, os Jogos de Armar. Ele era pirado no disco do Tom Zé, então a gente, depois da gravação, ia sair para algum lugar e só falava do disco do Tom Zé. Foi massa, entendeu? Né? Não teve problema nenhum. Mas 90%, Omar Portuondo, não foi a gravadora que me chamou, sabe? Falando desses artistas, né, um pouco mais conhecidos, assim, então... Sempre a galera que me liga, arruma um contato com alguém, fala, pô, você não quer produzir meu disco? Aí que depois eu vou saber que tem gravadora. E hoje em dia, inclusive, os próprios artistas são donos dos seus fonogramas e licenciam. Então, a Marisa, a Ana Carolina, eles não dão satisfação para quem vai distribuir, sabe? Fazem o trabalho deles, têm a opinião do distribuidor, né? No caso da Ana, por exemplo, tem as reuniões com a galera da distribuição que fala de boa, não, acho que essa música assim, aquela ali para trabalhar, não sei o que tal. Mas eu nunca senti nada não, sabe? Foi sempre bem suave. Massa. Antes de você continuar no seu ritmo aí, tem duas perguntas aqui. Você prefere que eu faça as duas logo? Se jogue. A Bruna está perguntando qual a sua opinião sobre a difusão dos home studios e qual o impacto dessa realidade no mercado. Depois eu faço a outra. Mudou completamente o jeito de fazer música. Eu estava falando isso na última roda nossa de conversa aí, que vai ao encontro do que eu falei, da democratização da produção em função do barateamento do equipamento. Todo mundo hoje tem o seu ateliê de criação, mas todo mundo, né? Tem uns já mais sofisticados. Eu ajudei a Ana Carolina a fazer um estúdio que é bonito, né? Ao mesmo tempo, tem estúdios mais modestos, né? Mas a Ana grava na casa dela e alguns amigos têm estúdios mais modestos, como eu tenho um estúdiozinho muito modesto, a gente tá produzindo, é um ateliê de criação, como um artista plástico tem seu ateliê para fazer uma pintura, uma escultura, fazer, né, o trabalho de artes plásticas, e então parou um pouco esse lance que virou muito nos anos 80, porque anos 60, 70, tinha muito estúdio como laboratório também de criação, como a gente estava falando agora há pouco, dos psicodélicos, de usar o estúdio como laboratório. Depois, a indústria começou a ter uma parada mais, né, em larga escala, industrial e não sei o quê. Aí depois veio o CD, aí piorou a situação, porque aí que realmente, na hora do CD, muita produção fabril, né, assim, um processo de fabricação em milhares de quantidades e não sei o quê. Se perdeu muito, eu acho, nos anos 80 e 90, essa parada que aí começou a voltar nos anos 90, final dos anos 90 e nos anos 2000, né, nos últimos 20 anos, todo mundo tem seu ateliê de criação. Isso foi fundamental para mudar o processo de produção, não tenho a menor dúvida. E eu adoro isso, porque democratizou demais. Se você quiser, você faz a maior loucura do mundo, que vai ser a sua música, sem passar pelo crivo de ninguém. Você faz um upload no Spotify e não deve não deve satisfação para ninguém. Isso é maravilhoso. Democratizou geral, né? Fazendo advogado do diabo, mas você não acha que isso também acabou tirando qualquer filtro? Isso é bom de um lado, mas... É bom. Eu sou meio anárquico. Não, você tem toda a razão, mas eu sou meio anárquico. Eu acho que sem filtro é melhor, entendeu? A gente já tem tanto filtro, né? É tanta intolerância, é tanta brigaiada, esse negócio desses haters na internet. Bora sem filtro. Vamos lá, cada um acha a sua turma também. Só completando, Luciano. Cada um acha a sua turma. Então tem a turma que gosta das coisas mais malucas. E tem a turma que gosta da onda mais... De novo, né, citando o Reuter, né, a funcionalidade da música. Tem a galera que gosta de botar a música lá, relax pro churrasco e curtir uma onda. Maravilhoso, entendeu? Eu adoro aquele disco Música para Churrasco do Seu Jorge. É demais ouvir, até esse dia eu tava tocando aqui. E eu acho massa, né? Música para churrasco, maravilhoso. Então, assim, aí você vê o que você quer ouvir também, sabe? A gente filtra, né? O que é legal isso. Só tem um problema que aí tem os marketings, as estratégias das gravadoras que às vezes induzem o cara que ele acha que ele tá todo livre, leve e solto para escolher, ele não tá escolhendo nada. Estão botando goela abaixo o negócio para ele ouvir. Aí é outro problema também, que é uma longa história, né? Cabe ao ouvinte escarafunchar aí pela internet, escavar e descobrir coisas, porque tem coisas sensacionais. Eu comecei a entrar numa viagem agora de ouvir música de guitarra do deserto do Saara. Tem uns guitarristas sensacionais, velho. Sensacionais.
Mas aí você tem que descobrir lá os guitarristas do Deserto do Saara, e você puxa um fiozinho da meada assim, vem 1 milhão, né? Isso que é legal da internet, que aí você descobre um mundo, né? Tem 2 perguntas, mas tem um comentário em cima do que você está falando. Aproveitando essa pergunta, pode comentar sobre esse paradoxo entre a estrutura que se tinha na época das grandes gravadoras e a democratização propiciada pelas novas tecnologias? É uma pergunta de Felipe Grimaldi. Tem outra pergunta para depois, mas essa aí está dentro do bolo que você está falando, vamos nessa. Sim, tudo tem um lado bom e ruim, né? Quer dizer, é meio clichê falar isso, mas é verdade, né? Então, o grande pesar que eu tenho nisso tudo é da gente não ter conseguido ainda achar um jeito de escoar essa produção, né? Porque hoje a gente produz pra caramba, todo mundo produz. Nossa, eu faço um disco atrás do outro, eu tô fazendo 10 discos, sem exagero, eu tô fazendo uns 10 discos ao mesmo tempo, né? E tudo independente, cara. Hoje eu não tô fazendo nada pra gravadora grande, tudo independente, velho. Só que aí como é que a gente vai escoar essa produção? Então, tem ainda uma estrutura que é uma estrutura meio arcaica das grandes gravadoras, mas que funciona, né? Então a gente tem que dar um jeito de aprender com essa estrutura e conseguir, junto a esses cursos que tem agora aí de management, de marketing, de autogestão, de conseguir escoar essa produção e fazendo uso desses artifícios das grandes gravadoras, mas conseguindo se libertar também, né? Aprendendo com eles, né? Como é que rola esse showbiz, né? Como é que a gente consegue se colocar, tal, e fazendo a nossa parada, né? Então, eu acho que a gente ainda tem que aprender muito com essa galera, né? E que manja muito dessa parte do marketing, né? E ao mesmo tempo descobrir novas opções, porque eu acho que aí tem uma bola quicando na área, que pouca gente caiu essa ficha da área executiva, dos produtores executivos e tal, que é marketing para músico, marketing digital, assim, de se especializar e conseguir ajudar na gestão de carreira dos músicos. Eu vejo muito mais produtor musical e músicos gravando e arranjadores, tudo que a gente já falou até agora, mas tem pouca gente se especializando, falando, velho, eu gostei do seu trabalho, eu vou fazer o seu marketing, vou cobrar tanto, ou vou ser parceiro, NFT, tem muitas possibilidades hoje aí, né, de você virar sócio no fonograma, né? Eu tenho algumas parcerias, algumas sociedades em fonograma também e tal, mas eu como produtor musical, né? O lado do marketing e do business, eu acho que isso tá aí na mão para quem quiser. Eu falei isso inclusive numa faculdade de produção, até um bate-papo como a gente está fazendo aqui, mas foi presencial lá em Tatuí, que tem um curso de produção executiva, né? Na faculdade de Tatuí de produção fonográfica. Eu falei, olha, a galera que está aqui fazendo produção executiva, fica atenta, porque tem todo um mercado para você, já que você é um profissional dessa área executiva, de você cair matando, se especializando nessa coisa do marketing digital e aprendendo, como a gente estava falando agora, com essas grandes e remodelando, enfim, porque acho que tem muito campo pela frente aí, viu? Sim. Outra pergunta aqui de Júlio Caldas. Menos instrumento na faixa favorece um melhor som? Sim, é porque existe uma questão física, né? O Tom Zé gostava de falar que era a escala de Hertz. Se você tem 2 coisas na escala de Hertz, eu achava massa isso, porque foi uma mega aula para mim. Eu trabalhando com o Tom Zé em 1995, fazendo o Parabelo do Grupo Corpo. Ele falava, mas Ale, tá na mesma escala de Hertz. Que era um baixo com um bumbo, enfim. Existe uma coisa que a gente chama de masking, mascaramento, né? Que você tem problemas de conflitos de espectro mesmo, né? Então você lidar com isso, quando você tem menos coisa, existe mais espaço, você com consciência disso, pensar o arranjo também em graves, médios e agudos, né? Então se você tem no arranjo um monte de percussão grave, baixo, bumbo, aí na metaleira você tem trombone, você tem eufônio, você tem tuba, né, trombone baixo, que não é nem o trombone tenor, você tá com um acúmulo de coisa acontecendo na tal da escala de Hertz, né, quer dizer, no espectro audível, né, que fala de 20 a 20K, mas isso é uma grande mentira. Desafio quem hoje, depois dos 30 anos, ouve acima de 15K, não ouve, duvido.
né? E, enfim, e só uma sensação física que você tem de 30 Hz para baixo, você não ouve também. Mas na teoria de 20 a 20K, é o que a gente ouve, o espectro audível, você pode ter um bolo de coisa acontecendo, ou no agudo, mascaramento de voz com guitarra, né? Violão com piano. Então, eu acho que tem que andar junto, aquilo que a gente está falando aí, uma meia hora atrás, né? Que é o lado técnico, de saber técnicas, por exemplo, técnica de sidechain, que eu adoro usar sidechain, tanto como compressor, quanto equalizador, né? Aquela coisa que a gente falava quando era criança, né? Mas que enquanto um burro fala, outro abaixa a orelha, sidechain é isso. Quando toca o bumbo, o baixo, ó, fica quieto. Aí vem o baixo, tá lá o baixo. Aí toca o bumbo, né? Então, brincadeiras à parte, técnica de sidechain é isso. Enquanto o bumbo toca, o baixo fica na dele, né? Na compressão, ou você abre um espaço no espectro. Então, se o bumbo, a frequência fundamental do bumbo, a nota fundamental tá, sei lá, em 73 Hz, que é um Ré. A música tá em Ré. Eu adoro afinar bumbo por isso que eu tenho as notas meio na cabeça, assim. Eu gosto de afinar, e a galera de música eletrônica faz muito isso, afinar na tonalidade da música, no campo harmônico da música. Então você tem um bumbo lá, 73 Hz, rolando e tal, limpa esse 73 no baixo, ou então, quando o bumbo tocar, você abre um sidechain que vai limpar essa frequência, essa região de frequência do baixo, ou o sidechain de compressão mesmo, que eu acho massa aquele pump também, né? Muito, muito legal, né? Tem um remix do Caetranada, né? De uma música da Gal, né? Que tem um sidechain absurdo, eu acho aquilo maravilhoso, né? E eu esqueci o nome da música, uma coisa contente, feliz, não sei se você manja dessa música aí, né? Conheço, mas não lembro o nome também. É, uma coisa assim, mas enfim, é animal, assim, porque tem um sidechain estupidamente forte, assim. Então, assim, é isso, você tomar conta do espectro de uma maneira que não tenha muito problema de mascaramento, né? E às vezes a gente abre no estéreo e acha que tá legal, e depois no mono, você ouvir mono, tá mascarando. Então tem o Derek Ali, que é um técnico que eu gosto muito, e produtor, né? Muito massa de rap e tal, do Kendrick Lamar, por exemplo, que ele tem uma parada que isso é uma escola da Death Row, lá do Dr. Dre, do começo do boom bap, do rap clássico, que é você mixar ouvindo em mono. Então ele ouve mono, 10% final da música, aí ele abre o estéreo, porque se ficou bom no mono, vai ficar bom no estéreo, e o contrário não, por causa do problema do mascaramento, né? Então tem 1000 técnicas, por isso que é legal sacar da parte técnica e tal, como você resolve esse bololô do espectro. E arranjos bem feitos tendem a ser mais transparentes, mais cristalinos, porque musicalmente a coisa não colide, não choca, né? Entendi. Você estava falando de direção de gravação e aí veio esse bolo de perguntas, então siga aí e quem quiser mandar mais perguntas, a gente tem um tempinho ainda. Certo. E aí, bom, aí pós-produção, que é uma parte divertida também, que são as edições, que podem ser edições criativas, que para mim pós-produção hoje em dia é sinônimo de arranjo, que a gente faz um bocado de arranjo depois da gravação, né? De overdubs e coisas que a gente coloca e tal. E as edições corretivas também, vamos dizer, né? Que aí é a coisa de escolher o take, uma nota que não tá legal, edita ou afina. Mas o meu grande barato é essa parte da edição criativa, né? O Brown falava, Ale, mãos de tesoura, não tinha o negócio do Edward, mão de tesoura, joga lá na mão do Ale, mão de tesoura, e aí gravava um monte de take, eu fiz vários discos assim, que era um laboratório insano de experimentações, e aí eu pegava tudo aquilo e tentava organizar, enfim, e é uma delícia. Eu acho que é criar música também, a partir dos materiais todos pré-gravados, né? Discos mais experimentais, mais diferentões, assim, é mais fácil fazer isso, né? E várias vezes eu fiz dessa maneira. Então a pós-produção / edição / arranjo, né, o que viria a seguir, e eu adoro participar muito dessa fase aí, né? Mais do que delegar e tal. E aí talvez venha até um pouquinho da minha assinatura, se é que ela existe, sei lá, porque involuntariamente vem, né? Porque é questão de gosto e tal. E depois dessa pós-produção, mixagem. Eu trabalho também mixando, mas muitas vezes, né, o lance da arregimentação que a gente falou, poxa, esse disco é legal chamar tal engenheiro para mixar, tal engenheiro para masterizar. Então, às vezes eu faço esse papel também do engenheiro, mas acho muito massa também quando a gente consegue delegar e, de novo, bater uma bola, conversar,
tecnicamente, né, o que a gente está imaginando para o disco. E uma coisa que está presente praticamente em tudo que a gente falou até agora e que eu esqueci de falar é referência. É que eu lembrei agora porque em mixagem a gente trabalha muito com referência, né? Às vezes a gente fala pra caramba, né? E que nem falou Tite, fala muito. E aí, pô, muito mais fácil você mandar uma referência. Velho, ouve esse disco aqui. Eu adoro esse som. Acho que tem a ver com essa mixagem. Então isso também tem a ver com tudo que a gente falou, conceito do disco, escolha do repertório, tudo isso, né, de ouvir. Eu adoro, a primeira coisa quando eu combino com um artista de fazer um disco é bolar uma playlist no Spotify e a gente vai trocando música, não precisa ser do repertório. Pô, cara, eu tô ouvindo esse negócio, tô pirado, ouve aí é gostoso porque eu também aprendo, música que eu não conhecia, aí vai trocando. Então referências é um jeito massa, porque aí o cara ouve o que você mandou, não tem, entendeu, mal entendido. Fala, velho, eu adoro esse som que tá rolando ali, da batera, ou a colocação da voz, esse slap delay que tem na voz, ou não, é um reverb mais clássico, né, enfim, você pode, sei lá, colocar um plate, eu quero botar uma MT-140, olha que bonito esse plate, ou sei lá, um spring na guitarra, você manda a música, e já, né, então referência é uma coisa importante na mix e na master também. Eu acho que é massa também você também usar essas referências. E master a mesma coisa, conversar com o engenheiro de master. Aí tem o lado todo do delivery, que eu converso demais com os engenheiros de master, porque eu levo isso muito a sério, sabe? Se vai masterizar menos 14 LUFS de integrado, se vai apertar um pouquinho mais, um pouquinho menos 1 dB de true peak, vai ser mais solto, né? O peak to loudness ratio vai ser mais soltinho, o crest factor, aí tem um monte de palavrão, mas que é massa dominar também, para poder conversar com o engenheiro. Não, velho, eu tô pensando em menos 14 de LUFS de integrado, esse disco é mais solto mesmo, com menos 1 dB de true peak, né? Isso para falar de uma coisinha, né? Então, dá para falar de muitas coisas. Não, acho que pode ter, né, um varemu da Manley fazendo a compressão, talvez em geral com ataque mais lento, release um pouquinho mais rápido, um limiter que pode ser um Fab Filter, mais com o algoritmo de transparência. Aí, aí eu falo pra caramba com os técnicos, sabe? E batendo uma bola com os músicos também, né? Que às vezes você não vai falar do limiter lá do Fab Filter, mas você vai falar de outras coisas. Olha, o seu disco, se você colocar do lado de um CD normal, CD pau a pau, vai soar um pouco mais baixo, porque eu tô pensando no disco mais dinâmica. Mas na hora que tiver a normalização lá do Spotify, que vai tudo para menos 14 LUFS, vai ficar mais parecido, o volume, você tem que explicar e até reeducar o músico. Porque tá rolando agora uma possibilidade da gente reeducar. Se você ouvir lá o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, velho, é baixo pra caramba. E todo mundo ama, né? Se você ouvir os discos do Led Zeppelin, é baixo pra caramba. Sei lá, o Thriller do Michael Jackson, né? Uma vez eu ouvi o Bruce Wedin falando que compressão era coisa de moleque, tirando uma onda assim, isso é coisa de moleque, negócio de compressão, não gosto de compressão. Então os discos eram muito soltos, né? E agora a gente está tendo essa possibilidade de reeducar a todos nós. Eu também fui muito vítima da ditadura da compressão, né? Enfim, do CD, né? E tá sendo massa. E agora com Dolby Atmos tá mais divertido ainda, porque aí as coisas até cabem mais no espaço, que foi, né, a pergunta que rolou do Julinho. As coisas cabem mais agora, porque não é o lance do LR, você tem um domínio 360 graus que é incrível. Eu tô apaixonado pelo Atmos, tô fazendo um projeto agora em Atmos, o primeiro que eu tô fazendo, eu pirei, porque dá para ser tudo mais solto, e a parada do imersivo, né, que é o termo que a galera usa, esse áudio imersivo é sensacional, eu tô amando. Tem um disco de Cell, o Tropics, que eu tomei um susto quando eu ouvi, porque é muito mais baixo do que qualquer outra coisa. Eu falei, como assim? Eles erraram. A primeira impressão é essa, porque é muito mais baixo. E é essa a opção. É isso, deve estar cheio de transiente, né? Porque os parciais, os transientes, eles são que dão a cor pro disco, o brilho, os harmônicos, né? Aí você começa a tirar ataque do bumbo, ataque da caixa, ataque da percussão, ataque da voz, você tira os ataques, os transientes, os harmônicos. Bom, mas tem um lugar também, é que eu tenho medo de, sabe, ditar a regra, né? Acho chato, porque também às vezes é massa, a própria distorção, saturação harmônica de muita compressão e muita limitação é o que você quer fazer, beleza, né? Tudo certo, né? Fazer um rap mais apertado, né? Mais distorcido, mais saturado por causa de tanta compressão e tanta limitação, tudo certo também, né? Pronto, tem duas perguntas aqui pra gente ir fechando, eu vou ler as duas. A primeira é de Nelson.
Nesse caso do Alê Mãos de Tesoura, podemos dizer que temos aí um arranjador? Ou qual seria o conceito para essa função? Beleza, não sei se é o Maca, se for o Maca, ó, mestrão, saudades. É isso, eu acho que é sinônimo de arranjo mesmo, né? Em alguns casos, em casos é mais, né? Porque você realmente dá uma cara pro projeto, que até então foi um laboratório, um brainstorm de um monte de ideia, e não tem esses materiais sonoros não estão organizados, né? Para dizer daquele conceito do que é música, né? Essa organização. Então você organiza mais, tem coisa que não, tem coisa que você grava, como eu estava falando, esse trabalho da Laíde foi muito tocado, né? O músico tocando mesmo e tal. Então não teve tanta essa interferência, né? Mas ao mesmo tempo tem uma galera que eu tô trabalhando agora, a molecada que a gente mete a mão mesmo. E aí é mais, né? Tem o lado mais criativo. Então são doses, né? Que você tem mais ou menos, dependendo como você falou, né? Às vezes é um trabalho mais clássico, né? Que eu tô fazendo. Às vezes é um trabalho de hip hop, de EDM, que eu adoro também, que é muito mais criativa a parte do digital, das edições, né? Certo. Outra pergunta aqui de Vitor. Ale, você teve alguma experiência atual de finalização de um projeto para vinil que, com as novas tecnologias do momento, te surpreendeu no resultado sonoro da prensagem? O Batalá eu masterizei, né? Eu gravei junto com o Flavinho Souza na Bahia, mas gravamos a 4 mãos, aí eu trouxe para Portugal, editei. É um trabalho que tem muito esse lance que a gente conseguiu dar muito a cara pro disco nas edições depois, sabe? Né? E aí eu mixei e masterizei. E aí eu tomei muito cuidado com uma série de coisas para ficar legal pro vinil, pedi para um técnico da gravadora dar uma avaliação técnica e ele falou, tá tudo certo. Tem uns truques, né? Esse lance de estar mais solto é muito massa, por exemplo. Vinil não é legal muita limitação, não. E um outro lance, por exemplo, que eu tomei muito cuidado no Batalá, porque tem muitos graves, além de você ter um roll-off também, de ter um controle no vinil, de você dar uma cortadinha também, que a gente chama de roll-off isso, você também usa filtro elíptico. O filtro elíptico, ele integra em mono, e assim, de 300 Hz para baixo é o que manda a receita, só que começa a ser em detrimento de uma gordurinha legal também. Então, se você usa esse filtro elíptico a partir de 300 Hz, você começa a ter o som meio magrelo. Então, também tem um pouco desse bom senso de ver a partir da onde você vai começar a integrar em mono, porque grave e estéreo, a agulha pula, quebra, enlouquece, entendeu? Isso é um perigo, é um problema. E acabamos optando pelo álbum duplo, porque também, senão você fica com o sulco, né, com o groove tão apertado também que não é legal, a qualidade do vinil fica ruim. Então tem uma série de coisas para você pensar também no vinil, né, nesse sentido. Mas o mais, no caso do Batalá, o que eu fiquei mais preocupado foi com a quantidade de graves que a gente usou, da gente integrar em mono, para não ter problema, e usar esse roll-off na baixa frequência, né. Certo. Para finalizar, eu vou fazer 2 perguntas meio de jornalista para você. Tá bom. São curiosidades. Um é assim, qual é o disco que você gostaria de ter produzido que você não produziu? Assim, você vê, pô, esse trabalho que eu queria ter feito. Rapaz, tem um monte. Diga um. Alfagama Betizado. Quando eu cheguei na Bahia, a primeira coisa, quando eu dei a mão para seu Carlinhos, assim, para me apresentar, falei, velho, você não sabe como eu tô emocionado de eu estar aqui com o cara que fez o Alfagama Betizado. Ele ria, é mesmo aquele jeitão dele, é mesmo, rapaz, você gosta mesmo? Bicho, esse disco mudou minha vida, cara, né? Olho de Peixe também foi uma paulada pra mim. Esse trabalho que eu tava fazendo com o Wisnik e com o Tom Zé pro Grupo Corpo, né? Em 95, 96, a gente foi um dia convidar o Marco Suzano para participar do disco e o Suzano tava tocando com o Lenine em São Paulo, divulgando o Olho de Peixe, né? Foi quando eu conheci o Lenine, em 95 ou 6. E o Suzano, né? O Suzano foi depois gravar com a gente e tal, e a gente foi assistir um show deles, do Olho de Peixe, né? E, cara, foi uma paulada na moleira, o Olho de Peixe, pelo amor de Deus, né? Nação, pô, queria ter produzido tudo Nação, né? Na época do saudoso Chico Science, inclusive, pelo amor de Deus, né? Então, sei lá, tanta coisa, né? E só falando da música brasileira, né? Muita coisa massa. Tudo do Liminha, pô, tudo que o Liminha fez com o Gil. Que disco do Gil com o Liminha que eu não gostaria de ter feito? Não é nem ter feito, eu estar ali enrolando um cabo. Se tivesse me chamado só para enrolar um cabo ali, pô, né? Tem, sei lá, muita coisa massa. Os Mutantes, os discos dos Mutantes, os discos dos Novos Baianos.
Bom, a gente vai ficar até amanhã aqui falando de disso que eu gostaria de ter feito. Aí a outra Os Racionais. Eu enlouqueci quando eu descobri os Racionais também, em 97, 98, né? O Sobreviver no Inferno. Eu endoidei com aquele disco, cara. Imagina que eu não queria ter produzido. Aí a outra pergunta tem a ver, é um pouco oposta disso, é o que você falou que está produzindo 10 discos ao mesmo tempo. Eu queria saber quem é que você está produzindo, o que é que vai sair aí seu de trabalho. Ó, tem um bocado de coisa. Tem o disco novo do Wisnik, do Zé Miguel Wisnik. Tem o disco novo da Jussara Silveira. Tô fazendo um projeto muito louco, experimental, com o Sérgio Guerra, que ele gravou no deserto do Namibe, nos Hereros, ele gravou num Zoom, cânticos dos rimbas, dos mucubais, dos mutilas, de várias etnias que ele frequenta, né? O Guerra, ele vai muito para lá e fica um tempão. Ele gravou e me contratou para, a partir desses cânticos, eu fazer o que eu quisesse, então eu tô endoidando. É um trabalho muito maluco, eu comigo mesmo aqui, me, myself and I. Interessante, né? Aquela história que eu estava falando, tem, né? O disco do Wisnik vai ser um disco um pouquinho menos pé no acelerador, embora ele queira também experimentar. O Zé tem uma coisa muito massa de experimentação também. Mas esse dos Hereros tá sendo uma loucura de fazer também, sabe? Aí tô fazendo um EP da Bárbara Fialho, que tá se lançando como cantora, músicas autorais. É um EP, é curtinho o disco. Tô fazendo esse disco de músicas em hebraico que eu falei, que são cânticos tradicionalíssimos do judaísmo, todos cantados em hebraico, pelo Manu Laffer, que é um queridíssimo parceiro. Desde os anos 90 eu produzo o disco do Manu, é um amigão, assim, e aí ele me contratou para fazer esse disco do Manu também. Tô fazendo um trabalho muito interessante do Pedro Rafa, que é um menino de Minas Gerais, muito massa também. É esse que a gente tá fazendo em Atmos. Né? E ele também, ele tem uma cabeça de produtor, ele tem estúdio, então a gente tá batendo uma bola, ele tá me dando aula de Atmos, ele sabe tudo de Atmos, ele é engenheiro de formação e tal, e tá sendo uma delícia também. É um disco também grande, são 11 faixas, né? Do Pedro também. E entreguei há pouco tempo umas trilhas que eu fiz para o Museu da Música Portuguesa, que inaugurou agora em São Paulo, reinaugurou, porque teve aquele problema, né, do incêndio, né, e eles revitalizaram e me encomendaram uma série de músicas como trilha sonora. Então tá aqui até de compositor, ó, o queixão. Entreguei lá, enfim, parece que tá indo bem legal também lá no museu, que infelizmente eu não consegui ainda ir pro Brasil, né. Tô fazendo isso também. Rapaz, fazendo um bocado de coisa aí. Devo estar esquecendo coisa ainda, porque é muita coisa mesmo. Deixa eu ver aí. O que eu tô. Um single. Tô olhando aqui, porque tô falando um bocado de coisa. Um single da Natasha Lerena, que é muito legal. Ela tem um trabalho muito interessante, super engajado, sabe? Enfim, essa música, inclusive, tem uma parada assim de lugar de fala, assim, de artista, mulher, né? Enfim, bem forte, assim. A música chama Iris, e é só um single por enquanto. Talvez a gente faça o disco. Aquela história do conceito de um single, a gente conversou muito sobre essa música também, sabe? Então, também é um single. E é isso, velho. Olha, tô produzindo um EP do Joãozinho Ventura. Tô falando coisa, cara. João Ventura, pianista gênio, aí de Aracaju, sabe? De Sergipe. João é gênio. E aí estamos fazendo à distância, né? Ele tá morando em Lisboa, mas mesmo assim eu fiz algumas coisas com ele à distância. E volte e meia ele vai para Aracaju. E aí gravou as vozes em Sergipe. Eu dirigindo, como a gente tá aqui assim, eu com você aqui assim. Eu dirigi todas as vozes à distância. E agora tô mixando, tá na fase de mix de um EP muito massa também do Joãozinho. Coisa, tô esquecendo gente ainda aí. Não, tá ótimo, dá pra ter uma ideia aí. Ale, muito obrigado mesmo, um grande aprendizado aqui com você. Eu que agradeço. Dá vontade de ficar horas conversando sobre música, sobre produção. Eu acho que quem está assistindo a gente também fica com essa vontade. Mas eu acho que é melhor a gente ficar com a vontade sempre de querer mais, né? E pesquisar, porque também tem uma hora que é tanta informação que a gente tem que organizar as ideias. Né? Claro. Então, assim, a gente vai encerrar por aqui, lembrando que amanhã, aqui no Festival Move, a gente tem a Costa Simões, às 19 horas, para falar sobre produção de conteúdo musical durante a pandemia. Na quinta-feira, o assunto é música, direitos autorais e os desafios do digital, com Verônica Aquino, advogada Verônica Aquino, quinta-feira também às 19 horas.
Lembrar que tem a programação musical também, que é muito interessante. Eu sou suspeito porque eu fui um dos curadores, mas está bem interessante. Sexta-feira, dia 27, tem Zuri, Jordi Amorim e Dona Iracema. Sábado, dia 28, tem Marcola Bituca, Ana Barroso e Sonora Maralina. No domingo, Joana Terra, Tangolo Mangos, Panteras Negras e Livianelli. É bem diversificado, é bem o que o festival se propõe, né? Mostrar esse cenário contemporâneo, essa nova música baiana, muita gente nova aí, bem diversa, bem a cara da Bahia. Tem ritmo latino, tem rap, tem rock pesado, tem rap com jazz, tem uma música mais contemplativa, tem instrumental, tem de tudo. Lembrando que o Festival Move é promovido pela Via Press Comunicação, foi selecionado pelo Prêmio das Artes Jorge Portugal 2020, primeira edição, premiação da Aldir Blanc Bahia. Tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Muito obrigado, Ale. Um abraço. Eu que agradeço, uma delícia, contem sempre comigo. E vou assistir todos os concertos aí, viu? E todas as oficinas. Massa, ótimo. Sensacional, show de bola. Valeu. Contem comigo, valeu. Abração. Obrigado. Até mais. Obrigado, minha gente.